Gálatas, capítulo 6, versículo 9. A Bíblia diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Vou ler novamente. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. A gente começou lendo o livro de Gálatas, mas na verdade foi só uma introdução, porque a gente vai pular para um outro texto. Se você teve na última vez que eu tive a oportunidade de trazer a palavra, eu trouxe uma meditação no livro de Ruth. Então a palavra dessa noite vai ser uma espécie de continuação da palavra da última vez. Então vamos lá para Ruth, capítulo 2. E você deve estar perguntando o que isso tem a ver com Gálatas. Eu espero que você guarde esse texto que a gente leu em Gálatas, porque a gente vai pensar essa narrativa de Ruth a partir desse ensinamento de Gálatas, da gente não se cansar de fazer o bem. Ruth, que a gente vai ler no capítulo 2, mas só para te dar um panorama, se você se lembra lá da história de Ruth, teve uma família, né, que foi morar em Moabe, e a família, o pai e os 2 filhos faleceram, e ficou só a Noemi. E ela tinha, um dos seus filhos se casou com uma moça chamada Ruth, moabita, e quando eles perdem tudo, eles resolvem voltar para Israel. Então volta Noemi amargurada, reclamando da vida, e Ruth ao seu lado. Ruth se converteu, Ruth era crente, e ela volta determinada a seguir o Senhor e a cuidar da sua sogra reclamona. E a gente chega em Ruth capítulo 2. Se você puder abrir Ruth capítulo 2, versículo 1 e 2, só para a gente acompanhar aqui. A Bíblia diz assim: Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Por enquanto, só até aí. Então, como a gente tinha visto na outra pregação, Noemi e Ruth chegam em Israel na época da colheita. E Ruth vê ali um cenário do que eu posso fazer agora que eu estou aqui, eu tenho a minha sogra para cuidar, eu preciso fazer alguma coisa. E Ruth, trazendo até um pouco da palavra do Igão dessa manhã, Ruth ela decide ser parte da solução. Ela olha para a situação dela e fala: então, agora eu estou aqui, eu tenho uma sogra para cuidar, eu tenho que me sustentar, eu preciso fazer alguma coisa para ser útil, para ajudar para minha sogra a cuidar dessa situação. E ela decide sair e colher espigas. E nesse ano de 2024, a gente tem que pensar como que a gente vai decidir viver a nossa vida e a nossa vida como igreja. Se a gente vai querer ser parte da solução ou se vai ser parte daqueles que reclamam e murmuram, ficam pensando: mas podia ser diferente? Mas podia ser de outro jeito? Que era exatamente o que Noemi estava fazendo. Noemi ficava, como a gente viu na outra palavra, ela ficava reclamando: Deus não me abençoa, as coisas não estão do jeito que eu quero, nada está dando certo na minha vida. E Ruth, ela decide se tornar parte da solução. Ela fala: tudo bem, não está do jeito que eu queria, mas eu vou fazer alguma coisa diante dessa situação. O que eu tenho na minha mão hoje? Eu tenho força, eu tenho disposição, eu posso sair, eu posso colher espiga, e é para lá que eu vou. E Ruth decide ser parte da solução do problema. E Ruth, ela sai novamente rumo ao desconhecido. Ruth, ela dá um passo de fé, de crer na provisão de Deus, porque ela fala: eu vou recolher espigas de quem me permitir. Quem vai permitir? Não sei, mas eu sei que eu vou. E às vezes, irmãos, o milagre vai ser o maná descer do céu. Mas às vezes o milagre é a gente ter o que colher. Às vezes a gente fica só esperando o sobrenatural de Deus, de vai cair pão do céu e o mar vai abrir, e amém. Deus tem essas intervenções sobrenaturais na nossa vida em alguns momentos. Mas em outros momentos o milagre vai ser a gente ter força para trabalhar e força para ter o que colher. E às vezes, irmãos, a gente não se atenta para esses pequenos milagres que o Senhor tem provido na minha e na sua vida. Meus irmãos, a gente ter força para colher já é um milagre, já é a ação de Deus na nossa vida. E é dando esse passo de fé, de crer que haveria uma provisão de Deus, de que alguém ia permitir que aquela viúva moabita, estrangeira, ia permitir que ela entrasse no campo e colhesse. Isso já era, aos olhos de Ruth, já um milagre. E é com base nessa palavra de fé, que na verdade ninguém disse para ela. Porque também tem isso, meus irmãos. Às vezes a gente fica esperando o profeta, o pastor, alguém falar, botar a mão na nossa cabeça e falar: vai. E Ruth, ela não tinha nada, ninguém
para falar nada para ela. Ela só tinha a fé de que o Deus de Israel iria prover na vida dela. E é com essa fé que Ruth sai e Ruth vai. E ela vai, meus irmãos, correndo muitos riscos. Porque a fé, ela envolve correr riscos também. Ruth vai, como eu falei, com uma mulher sozinha, moabita, estrangeira, num lugar que ela não conhecia, que ela não tinha ali uma figura masculina que naquele tempo era muito importante para proteger ela. Ela não tinha um clã, uma família, um marido, um pai, alguém que fosse lutar por ela, que fosse garantir os interesses dela. Ela estava extremamente vulnerável naquela situação. Ela vai para um campo, num lugar onde estaria possivelmente muitos homens, e ela vai e ela se expõe naquela situação. Mas o lance é, ela não estava sozinha. Ela nunca esteve sozinha. Ruth, ela foi buscar abrigo debaixo das asas do Deus de Israel e lá ela encontrou. Porque mesmo indo num lugar tão arriscado, numa situação tão contra ela, o Senhor estava com ela, ela não estava sozinha. E nessa noite eu queria falar especialmente com você, mulher. Você que é mãe solteira, você que talvez seja viúva, você que talvez seus filhos já tenham até saído de casa, você não está sozinha. Você não está desamparada, porque o Deus de Israel é com você. Então, quando você às vezes está em casa e pensando, poxa, Senhor, eu estou sozinha aqui, poxa, meus filhos não estão mais em casa, ou que você que talvez tenha um filho pequeno e fala, Senhor, como eu vou tomar conta? O Senhor é que vai tomar conta. Não se preocupe com o seu futuro, não se preocupe com o futuro dos seus filhos, é o Senhor que vai prover. O mesmo Deus que proveu na vida de Ruth é o Deus que continua provendo ao longo da história, ao longo da narrativa bíblica. É o Senhor que sempre proveu na vida de tantas mulheres que clamaram por Ele. Então, mulher, nessa noite, pode ficar descansada, porque o Deus de Ruth é o seu Deus. E Ruth, como eu falei, ela vai. E a gente vai ver ao longo da história que ela recebe muitas bênçãos, né? Mas ela só recebeu muitas bênçãos porque, de novo, ela foi. E às vezes a gente coloca muitos empecilhos para a provisão de Deus na nossa vida. A gente coloca muitos empecilhos para a bênção do Senhor. E quando eu digo empecilhos para a bênção, tanto naturais quanto espirituais. Naturais, por exemplo, a gente fala, poxa, não vou nem me candidatar a essa vaga, porque, né, tem muita gente se candidatando, eu não tenho condição de entrar nessa empresa. Não vou estudar para concurso porque a concorrência é muito alta. Eu não vou tentar fazer essa faculdade porque o mercado é saturado. E a gente vai dando um monte de empecilhos para Deus, só que esses são os nossos empecilhos, aos nossos olhos naturais. Mas o nosso Deus é maior do que todos esses empecilhos. E se Ele falar, vai, confia, porque Ele está com você. Pode ter 1000 pessoas disputando a mesma vaga. Se essa vaga for sua, o Senhor vai abrir a porta. Não existe empecilho demais para o nosso Deus. Como a gente vai ver aqui na história, não existe caminho que o Senhor não possa endireitar na nossa vida. E não somente bênçãos naturais, mas bênçãos espirituais. Às vezes a gente coloca empecilhos também para bênçãos espirituais na nossa vida. Porque às vezes a gente, já vim para a igreja no domingo, para que eu vou vir durante a semana? Poxa, já li a Bíblia semana passada, já estou alimentada para a semana. Senhor, por que Deus não fala comigo? Às vezes a Bíblia está fechada a semana toda na nossa casa. Às vezes a gente coloca empecilhos para o agir de Deus na nossa vida. Às vezes o Senhor está querendo agir, está querendo abrir uma porta, querendo derramar uma bênção, querendo nos usar, mas a gente é que atrapalha o mover de Deus. A gente é que impede o mover de Deus na nossa vida, porque muitas das vezes a gente não se posiciona do jeito certo, ou a gente não está alinhado com a vontade de Deus, não está buscando, não está orando, não está vindo para a igreja, e a gente espera um ano de céus abertos, mas muitas das vezes a gente está com o nosso guarda-chuva aberto. A gente quer um ano de céus abertos, mas a gente não quer ir para a chuva do Senhor se molhar. A gente fica retendo as bênçãos sobre a nossa vida, porque muitas das vezes nos falta essa posição de Ruth, de sair, falar, Senhor, eu vou, alguém vai me permitir colher, alguma coisa vai acontecer, eu só preciso ir. E que nesse ano de 2024, que nessa noite, a gente possa se posicionar em ir, em fazer, em se colocar no lugar onde a gente vai ser abençoado. Ruth, ela saiu, ela não sabia onde ela ia ser abençoada, ela só saiu e foi. E tem mais um detalhe interessante nessa história. É que Noemi não vai.
A gente não sabe por que ela não foi. O texto não diz pra gente. Algumas pessoas acham que pode, talvez, ela estava muito idosa, não tinha mais condição. Algumas pessoas acham que ela podia ter alguma dificuldade de mobilidade ali. Ou o que a maioria dos comentaristas acham é que realmente ela estava tão amargurada com a vida, tão com vergonha de encarar as pessoas, que ela simplesmente não foi. Ela ficou em casa. Mas o fato de Noemi não ir, não impediu Ruth de ir. E que as outras pessoas não impeçam, meus irmãos, o que o Senhor tem para mim e para a sua vida. As palavras negativas, o desânimo, uma palavra que alguém possa falar, mas para que tudo isso? Está indo muito na igreja, mas para que? Está virando fanático. Que as palavras das outras pessoas não impeçam a gente de ir. Como a gente até cantou aqui sobre Maria, né? Aquela mulher que quebra, por exemplo, o vaso de alabastro. As pessoas falavam para ela, para que isso? Exagero. Mas ela não se importou com a opinião dos outros, ela só foi adorar Jesus. Tem até uma música antiga, anos 90 aí, que falava, eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, tô nem aí, eu quero é Deus, não é assim? Se você riu é porque você já cantou essa música num retiro, junto com Videira, sucesso dos anos 90. Mas realmente a gente precisa querer Deus mais do que tudo. Essa mulher que quebrou o vaso aos pés de Jesus, ela não olhou para o lado, não olhou para o outro, ela fixou os olhos em Jesus e ela falou, eu quero é Jesus, não importa o que as pessoas vão falar. E ao longo da Bíblia a gente vai vendo diversas histórias de pessoas que fizeram essa mesma coisa. Zaqueu falou, eu quero ver Jesus. O que dá para fazer? Uma árvore. Vou subir na árvore para ver Jesus. A mulher do fluxo de sangue. Hoje de manhã o Igão fez a propaganda do The Chosen, vou fazer de noite também a propaganda. Se você ainda não assistiu, assista, é bem legal. E em especial, a forma como eles retratam a mulher do fluxo de sangue é muito bonita, porque realmente eles vão mostrando que ela tinha 1 milhão de empecilhos. Ela sabia que ela ia ser possivelmente xingada, ofendida, que as pessoas iriam bloquear ali o seu caminho, mas ela fala, se eu só tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E, meus irmãos, às vezes o nosso conforto, os nossos muitos confortos da vida atual nos impedem, às vezes, da gente ter essa força para seguir Jesus, sabe? A gente fica meio, sabe, meio preguicinha. Mas, meus irmãos, esse é um ano de céus abertos sobre a nossa igreja. E a gente tem batido muito nessa tecla, repetido muito sobre isso. Mas, para a gente receber também esses céus abertos, a gente precisa estar no lugar onde os céus estão abertos. O que não é em todos os lugares que os céus estão abertos. Então, a gente precisa estar no lugar certo para estar debaixo desses céus abertos. E não somente isso, a gente precisa viver uma vida que corresponda aos céus abertos. Ou seja, uma vida de busca, uma vida de devoção, uma vida de adoração, uma vida de comprometimento com o Senhor, que foi exatamente o que Ruth fez. E como eu falei, a Ruth, ela foi, mas a Noemi não foi. E se você se lembra da palavra da última vez, a gente viu que Noemi é uma pessoa difícil. Ela reclamou o tempo todo, ela estava sempre amargurada, ela não valorizava nada do que Ruth fazia. Mas Ruth sai para colher, e ela sai para colher por ela e por Noemi. Ela não colheu só para ela colheu para ela e para Noemi. Imagina se Ruth chegasse em casa e falasse assim, quem mandou não obedecer a Deus? Aí, ó, maldição na tua vida. Toma aí, fica com fome. Vou comer aqui meu trigo, meu pãozinho, com café. Fica aí com fome, você que me trouxe para esse lugar. Mas Ruth, ela estende graça. A Bíblia fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E esse não é um texto somente usado em casamentos, que é bonito na hora das alianças. Na verdade, esse texto originalmente não era escrito nem num contexto de casamento. Paulo estava falando do relacionamento entre irmãos na igreja de Corinto, que estava bem bagunçada. E Paulo vai falar, gente, o mais importante é a gente amar uns aos outros, saber que, olha, às vezes vai ser sofrido, mas o amor tudo sofre. Às vezes tem que esperar o agir de Deus na vida daquele irmão, mas o amor tudo espera. O amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor tudo crê. Crê que vai dar tudo certo, crê e insiste na vida do seu irmão. E foi isso que Ruth fez. Ruth ficou insistindo ali em cuidar de Noemi. A Bíblia vai falar também em Provérbios
que o ódio, ele excita contenda, mas o amor cobre a transgressão. E foi exatamente isso que aconteceu na relação dessas duas. Se talvez Ruth tivesse permitido uma semente de amargura entrar no coração dela, ela ia falar, tá vendo, não me ajudou, agora também não ajudo mais. Poxa, eu vim aqui, te ajudei, agora... Ia dar briga, irmão, ia dar briga. Mas o amor de Ruth cobriu a transgressão de Noemi. E, meus irmãos, que nesse ano de 2024 que a gente possa estender favor de Deus para a vida das pessoas, meus irmãos. Na vida da nossa família, na vida de pessoas que eu creio, meus irmãos, que vão chegar na nossa igreja. E a gente tem orado, Senhor, envia mais pessoas, envia mais famílias. E, meus irmãos, as pessoas não vão chegar lindinhas, arrumadinhas, bonitinhas, com todos os seus problemas resolvidos e a terapia em dia. Não vai, porque a gente não está com a terapia em dia, meus irmãos. Todos nós temos as nossas questões. E a gente precisa estender esse amor e essa graça aos nossos irmãos, as pessoas que talvez não vão querer ir em algum momento e a gente vai e insiste. Não, você não tá querendo orar, mas eu vou orar por você. Você não está indo, mas eu vou buscar por você, porque um dia você vai estar lá. E que a gente continue com esse mesmo coração que Ruth teve. E seguindo aqui o texto, capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Deixa eu achar? Achei. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo lá na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Isso aqui é cinematográfico. Desculpa, meus irmãos, mas isso aqui é cinematográfico. Porque ela sai para colher espigas. E a Bíblia vai falar que casualmente ela entra na plantação que é de Boaz. Meus irmãos, é uma divina coincidência que acontece aqui. Tinha tantos campos para ela entrar. E ela entra no campo de Boaz. E é naquele exato momento, meus irmãos, uma coisa assim meio Steven Spielberg, sabe? Entra Boaz aqui com seu cavalo, olhando a plantação e vê aquela jovem ali colhendo e pergunta, quem é aquela jovem? Meus irmãos, isso aqui é roteiro de cinema, meus irmãos. Isso é um agir de Deus tremendo. Porque com tantos lugares para ela ir, o Senhor conduziu Ruth até o lugar certo. Porque a Bíblia vai falar também que o homem planeja o caminho, mas é o Senhor que endireita os passos. A Bíblia também vai falar que a gente precisa reconhecer o Senhor nos nossos caminhos, Ele endireitará as nossas veredas. O Senhor também vai falar que Ele tem pensamentos de paz e não de mal. Meus irmãos, quantos caminhos o Senhor endireitou para que eu e você tivéssemos chegado até aqui? O Senhor endireitou muitos caminhos ao longo da minha e da sua vida para que hoje a gente estivesse aqui. Meus irmãos, esse casualmente que a gente lê aqui na Bíblia é um casualmente de Deus. E como eu falei no início, às vezes o milagre é um maná, às vezes o milagre é a gente poder colher. E meus irmãos, tantos milagres o Senhor já conduziu na nossa vida até aqui. E às vezes eu fico conversando com o Igor e fico refletindo sobre isso. Eu falo, amor, Deus, ele parece que ele mistura os caminhos, né? Às vezes eu fico pensando, falo, amor, você estava lá no Ceará, eu estava aqui na Tijuca e Deus parece que foi costurando assim, né, a história. E olha só, a gente se conheceu, né? Meus pais, por exemplo, eles se conheceram, uma história maravilhosa. Depois você pergunta para ele. Eles se conheceram, meus irmãos, porque a minha mãe, a pastora Sônia Cristina, deu uma fechada no meu pai, pastor Sérgio Tadeu, e ele foi atrás. Moral da história, eu estou aqui. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, parece bobeira, né? Mas eu já vejo a mão de Deus. E, meus irmãos, e quantas pessoas que se você perguntar assim, como você conheceu seu marido, como conheceu sua esposa, como reconheceu um seu amigo, como que foi aquela porta de emprego, quantas pessoas vão ter histórias muito curiosas para contar do agir de Deus na vida delas, costurando essa história, fazendo com que casualmente as pessoas se encontrassem. Às vezes eu converso também com o Maurício, com a Carol, e falo, gente, como é que vocês se conheceram, né, gente? Como é que Deus juntou vocês? Coisa doida.
E, meus irmãos, Deus é assim. Deus, às vezes, ele pega caminhos que estão tortuosos e vai endireitando. E, às vezes, a gente só precisa estar atento para a gente saber para qual caminho a gente tem que ir. E também sobre isso, meus irmãos, há um tempo atrás eu li alguma coisa que eu achei bem interessante. Estava explicando a diferença do nada para o de repente. Coisas, meus irmãos, que acontecem do nada, elas também tendem a acabar do nada, porque não tem raiz. Da mesma forma que cresce, da mesma forma acaba. Mas o de repente é diferente. Porque o de repente ele acontece geralmente quando tem alguma coisa crescendo que ninguém está vendo. Está ali uma sementinha que ninguém está dando nada, parece que não está acontecendo nada, e de repente alguma coisa acontece. E, meus irmãos, foi isso que aconteceu aqui na vida de Ruth, como a gente vai ver. Ela estava ali vivendo a sua vida, indo colher, indo fazer suas coisas. De repente, ela entra num lugar. De repente, naquele momento, passou o Boaz e viu ela lá. Meus irmãos, que a gente insista em fazer o que o Senhor nos chamou para fazer, ainda que seja simples, ainda que seja pontual, que a gente possa continuar a fazer o que Deus nos chamou para fazer, ainda que a gente não esteja vendo nada, porque de repente uma virada acontece. De repente, Deus começa a endireitar caminhos. De repente, os pensamentos de paz do Senhor começam a se concretizar na nossa vida. Então, continue a fazer o que Deus te chamou para fazer. E aqui, meus irmãos, continuando o texto, como eu falei, essa cena cinematográfica, Boaz chega, olha e fala: nossa, quem é essa moça? Versículo 5. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? E só contextualizando, é porque naquela época a moça tinha que estar ligada a alguma família, por isso que ele perguntou dessa forma. O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Então disse Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos seus olhos, ao ponto do Senhor se portar comigo, uma estrangeira? Respondeu Boaz: contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Meus irmãos, não sei se vocês lembram o primeiro versículo que a gente leu nessa noite, que foi de Gálatas, que diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio a gente vai colher. Essa é uma palavra que se cumpriu na vida de Ruth. Ela foi, ela trabalhou duro, ela serviu. Mesmo quando ninguém estava vendo, mesmo aquilo que parecia ser tão pouco, meus irmãos, ela só estava indo colher a comida dela. Ela não estava nem procurando um casamento, ela não estava procurando se dar bem na vida, ela só estava tentando garantir o sustento dela e da sogra. Mas quando a gente se dedica com o nosso coração em servir ao Senhor, o Senhor vê. Quando a gente se dedica a buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Então, que nesse ano de 2024 a gente faça como Ruth, nós sejamos diligentes no nosso serviço ao Senhor. Que a gente não se paralise, que a gente não canse, que a gente não desanime de fazer o bem, de servir ao Senhor, de estar aqui culto após culto, dia após dia, porque o Senhor tem bênção, sim, para a nossa vida. E eu queria deixar nesse momento, inclusive, uma palavra em especial para os nossos pastores, para os líderes que estão aqui, líderes de ministério. Porque quando eu estava lendo esse texto, o Senhor me falou muito ao meu coração no versículo 12. E eu creio que essa é uma palavra para os pastores e para os líderes e para os diáconos da nossa igreja. O Senhor lhe retribua o que vocês têm feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas vocês vieram buscar refúgio. Caros pastores, caros líderes, o Senhor vai recompensar o trabalho de vocês. Em especial o Senhor, pastor Pedro e a pastora Marise.
Porque quando eu estava lendo esse texto, a palavra que Boaz disse para Ruth foi exatamente a palavra que o Senhor conduziu vocês. Pessoas que saíram da sua terra e foram sempre para onde o Senhor orientou. E o Senhor vai recompensar. O Senhor vai recompensar cada semente, cada espiga que vocês escolheram, quando ninguém estava vendo. Quando talvez as pessoas estavam até desanimadas perto de vocês. Vocês permaneceram colhendo as espigas. E o Senhor vai recompensar, em nome de Jesus, os nossos pastores, cada líder na nossa igreja. E que nós, como aqueles que estão aqui para ajudar, que nós possamos estar debaixo dessa mesma condução e dessa mesma direção, porque o Senhor vai também derramar essas mesmas bênçãos sobre a minha e a sua vida. E que a gente se posicione ao lado daqueles que estão querendo trabalhar. E no meio disso tudo, como eu falei, Ruth, ela encontra o favor de Deus. E esse é um ano de céus abertos, meus irmãos, esse é um ano de favor de Deus sobre a nossa vida. Como eu falei, que a gente esteja posicionado para receber esse favor. Que a gente esteja posicionado para continuar trabalhando em busca desse favor. E é interessante que, seguindo aqui no versículo 14, a Bíblia diz: na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se assentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a ler alguns comentários e pesquisar sobre. E algo que eu nunca tinha parado para prestar atenção é como o Boaz não somente abençoa a vida da Ruth para ela continuar trabalhando, mas como o Boaz abre espaço na mesa. E essa é uma noite de ceia. Essa é uma noite de mesa posta. E Boaz faz esse convite para Ruth e fala: Ruth, vem cá. Tem espaço na mesa para você também. Que nesse ano de 2024, alinhados com a cultura da nossa igreja, que eu e você possamos praticar mais esse vem cá. Senta comigo aqui na mesa. A mesa do Senhor tem espaço para todo mundo. E nós, como membros dessa igreja, a gente precisa não somente convidar as pessoas para assistirem um culto e terem um encontro com Jesus, mas a gente também precisa guardar lugar na mesa para elas. A ceia é esse momento em que a gente celebra essa oportunidade que a gente tem de comunhão, de celebração. Então que a gente venha também, não só no momento de ceia, mas acabou o culto, a gente venha a convidar pessoas para sentar na mesa com a gente. E não somente que a gente venha ser aqueles que convidam, mas também aqueles que aceitam o convite. Glória a Deus, na nossa igreja a gente está tendo muitas programações. Então que a gente possa convidar e aceitar convite. A gente tem, por exemplo, a Terça na Conexão. Tem oração para todo mundo aqui. Então que a gente venha. Ah, mas eu não posso vir sempre. Não precisa vir sempre. Mas quando você puder, esteja aqui com a gente. É um momento de comunhão. A gente ora uns pelos outros. A gente tem a oportunidade ali de conversar, de trocar uma ideia. Venha para o momento da conexão. A sábado agora vai ter chá do Café das Ungidas. Vai ter café também do Vertical Casais. Vem, participa. Esteja aqui. Se envolva. Aceita o convite também de sentar na mesa, porque é necessário essas duas ações acontecerem. A gente aceitar o convite e a gente também convidar. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente vem com aquele discurso: eu estou muito velho para fazer amizade, isso é coisa de jovem. Ou, mas todo mundo é tão diferente de mim, não sei o quê. Gente, mais diferente do que Boaz e Noemi, Boaz e Ruth não tinha, porque a Bíblia fala que Boaz tinha grana, tá? Estava bem de vida. Possivelmente ele era um pouco mais velho. Ruth era uma viúva moabita, pobre, estava lá, ninguém ligava. Mundos diferentes. Mas Boaz falou: senta aqui. E, meus irmãos, quando eu estava escrevendo essa palavra, eu lembrei de como eu vim parar na Ibrenge. Que foi um convite mais ou menos assim: no vem cá e eu estou indo, sabe? Eu e o Igor, a gente estava orando, procurando uma igreja para congregar. A gente já congregava numa igreja, mas que é bênção lá onde eles estão implantados, mas que ficava muito distante, principalmente por causa da escala de trabalho do Igor. Era muito complicado da gente ir. E a gente estava orando, procurando um lugar, ia num lugar, ia no outro, falava: não sei. Até que um belo dia a Isabela me mandou uma mensagem, a Isabela, a esposa do Igão. Porque eu já conheço a Isabela de criança, assim. Muito tempo atrás eu conheço a Isabela.
Mas assim, aquela coisa, crescemos na igreja, em algum momento cada uma foi seguindo caminhos diferentes, mantivemos aquela amizade de Instagram, né? Pontualmente a gente se via aqui e ali, mas não tinha mais nenhuma convivência. A Isabela, aquele casualmente de Deus, a Isabela me mandou uma mensagem, nada a ver com nada, assim, é tipo outro assunto. Aí eu falei, tá, não sei o que, a gente começou a conversar. Aí ela, vamos tomar um café? Eu falei, vamos. Aí, enfim, vai conversar, eu comentei com ela, falei, tô orando, porque eu não sei, a gente tá aqui procurando uma igreja, não, beleza. Foi pra casa, aí ela conversou com o Igor, e o Igão, mandou uma mensagem pra gente, falando assim, pô, bora sair? Vamos... Aqui, a gente sai pra jantar, troca uma ideia e tudo mais, não sei o quê. Não sei quem foi mais maluco, eles de convidarem a gente a aceitar. Por quê? Meus irmãos, vamos lá. Eu conheci a Isabela, show, bacana, a gente já tinha algum vínculo emocional. Agora, você já entendeu onde eu quero chegar, né? Quando eu pensei, a gente vai sair com duas pessoas que a gente não tem tanta intimidade. E levando em consideração que o meu Igor é essa pessoa expansiva, informal, espontânea, sai abraçando todo mundo. E temos o Igão, uma pessoa formal, palavras rebuscadas, pensamentos complexos. Eu falei, o que vai ser dessa conversa, né? Sobre o que eles vão conversar, né? Mas o meu Igor, é porque hoje a gente vê lindo, somos corpo, todo mundo abraçado. Mas no dia que a gente foi sair com eles, eu pensei, cara, o que, né? A gente foi assim, de tipo, somos de Jesus, eles também, vamos embora. Mas assim, eu falei, gente, eles não têm nada a ver, nada em comum. O que a gente vai conversar com eles, gente? Resumindo, cá estou, anos depois, gente, deu certo. Eles fizeram um convite, a gente aceitou. Se você me perguntar, Bebê, o que o Igor e o Igor têm em comum? Estou procurando até hoje. Não tem nada em comum. São duas pessoas absolutamente diferentes. Mas o que eles têm em comum é Jesus. Isso já basta. Isso é que importa. Meus irmãos, é uma história, engraçada e bem curiosa, por sinal. Mas se a gente parar para pensar, realmente deu tudo certo porque eles fizeram um convite, a gente aceitou e a gente se lançou rumo ao desconhecido. E às vezes a gente precisa aceitar esses convites, meus irmãos. Porque às vezes a gente olha para as pessoas e fala, não tem nada a ver, poxa, eu tenho uma criação diferente da minha, tenho um contexto diferente do meu. E meus irmãos, na maioria das vezes, tem mesmo. Como eu falei, eu e Isabela, a gente ainda tinha alguma memória afetiva junto, mas os dois não tinham nada a ver, continuam não tendo nada a ver. E Deus continua amando todo mundo e estamos juntos em Cristo Jesus. E, novamente, se a gente olhar aqui a nossa realidade como igreja, e glórias a Deus, porque a Ibrange é uma igreja assim, a gente é muito misturado. Né? A gente tem gente de todos os times, temos aqui o pessoal do CrossFit, temos o pessoal ali da música, temos o pessoal ali da professor, tem vários tipos de pessoa, e glória a Deus por isso. Meus irmãos, na nossa diferença que a gente se edifica. É chamando para a mesa, a gente aprende um com o outro, meus irmãos. Como a gente é edificado quando a gente se abre para conversar um com o outro. Eu e o Igor, a gente sempre fala, a gente conversa com o outro, fala, nossa, fulano tem isso aqui de tão legal, fulano tem isso aqui de tão legal, poxa, aprendo tanto com fulano. O Igor fica apontando The Chosen para todo mundo. E é isso, meus irmãos. A beleza da igreja está justamente em a gente se permitir aceitar o convite de sentar à mesa. Então, esse é o meu desafio para você em 2024. Sente-se à mesa e convide outras pessoas para se assentarem também com você. Guarda lugar para alguém do seu lado. Amém? Continuando aqui o texto, versículo 15. Versículo 15, a Bíblia diz: quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu essas ordens aos seus servos. Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes. Deixem-nas cair para que elas recolham, não as impeçam. Até aí, só. O que a gente vê nesse texto aqui, ele é uma passagem que não está clara também. Eu fui tentar entender melhor o que Boaz estava fazendo. Isso não mostra o coração de Boaz em excelência. Eu até falei um pouco sobre isso em outra oportunidade no ofertório. Boaz, ele tinha excelência em cumprir a lei de Deus. A lei naquela época exigia que, se você tivesse um campo e você tivesse uma colheita, você nunca podia colher 100%. Você tinha que deixar parte da sua colheita para que
uma pessoa que tivesse em necessidade pudesse ir lá colher e ter o que comer, que já mostra o zelo do coração de Deus. E Boaz, ele já seguia a lei, ele estava ali cumprindo a lei, tanto que Ruth consegue um lugar para colher. Mas Boaz vai além daquilo que Deus pediu. E, meus irmãos, eu e você precisamos viver a nossa vida com esse estilo de excelência. Não fazer somente o que nos foi pedido, mas fazer sempre um pouquinho mais. E, meus irmãos, isso não tem a ver com perfeccionismo. Porque o perfeccionismo, ele muitas das vezes fala sobre medo. Ai, se eu não fizer desse jeito, eu não vou ser aceita. Se eu não fizer desse jeito, alguém vai brigar comigo. Ou o perfeccionismo, muitas das vezes, fala sobre aparência. Sobre, eu preciso fazer bonito para ficar bonito na foto. Mas a excelência, ela fala sobre amor. Fala sobre honra. E foi isso que Boaz fez. Ele podia ter só deixado ali as espigas para ela colher, mas ele faz mais. Ele fala, vem comer aqui, olha, pessoal, dá mais para ela recolher mais. E, meus irmãos, né, nesse momento aqui da história, não havia nenhum interesse amoroso ainda. Ele só estava fazendo além de cumprir a lei de Deus com mais excelência. E o que é excelência, meus irmãos? Excelência, por exemplo, vou trazer um exemplo bem prático assim do dia a dia. Quando, sei lá, você vai comer, às vezes, na casa de alguém, ou alguém vai comer na sua casa. Você pode pegar um prato descartável, talher descartável, botar a comida e falar, come aí. O propósito de comer vai ser concretizado? Vai, porque é comida dentro do prato, garfo, faca, vai comer do mesmo jeito. Mas é diferente quando tem a mesa posta, e pega lá a porcelana chinesa que ganhou no casamento, que nunca usou, aí você bota a porcelana na mesa, pega negócio de guardanapo de pano. Isso é uma forma de quê? Vai comer do mesmo jeito? Vai comer do mesmo jeito. Mas quando a gente faz isso para alguma pessoa, é uma forma que a gente tem de honrar. É uma forma da gente fazer o que a gente já iria fazer, só que com excelência. Que a gente possa viver, enquanto cristãos, uma vida que demonstra excelência. Isso, meus irmãos, vale para todas as áreas da nossa vida. Vale para o nosso trabalho. Porque, às vezes, meus irmãos, como brasileiro, a gente tem uma mentalidade de fazer uns negócios mais ou menos, fazer, sabe, tirar para passar, sabe? Tirar nota para passar. Meus irmãos, que a gente possa viver uma vida que faz as coisas com excelência, com capricho, sabe? Um negócio bonito no nosso trabalho. Mas meu chefe, não sei o que lá, o meu trabalho. Meus irmãos, eu não trabalho para o meu chefe. Eu trabalho para Jesus. Quem me contratou, em última instância, que abriu a porta, foi Jesus. Então, eu vou fazer bem feito para Jesus. Pronto. Na igreja, a mesma coisa. Mas eu vou limpar essa xícara aqui de uma forma que vai ficar espetacularmente limpa. Pode ser que ninguém veja, mas o Senhor está vendo o zelo. E para isso, meus irmãos, é para tudo na nossa vida. Para um ensaio que a gente vai ter do louvor, para uma pregação que a gente vai ter, que a gente busque a excelência nas coisas que a gente faz, porque assim a gente vai servindo melhor ao Senhor. E a palavra dos talentos fala sobre aquele que ele vai multiplicando os talentos que ele tem, vai sendo dado mais talentos. Meus irmãos, que a gente possa ter esse coração de excelência, de fazer as coisas melhor para Jesus. Eu tenho que, sei lá, ensaiar essa música, eu já vou vindo de casa a música para ensaiar. Por exemplo, no meu caso, eu tenho que, aqui, o negócio da foto. Poxa, eu vou ver se eu acho um curso para melhorar a foto. Meus irmãos, são coisas simples, mas que não é só a aparência. Deus não olha para a aparência, Deus olha para o nosso coração. Como lá em Caim e Abel, a oferta, os dois deram oferta. Só que um deu daquilo que ele tinha de melhor. Meus irmãos, não é sobre vaga, não é sobre aparência, é sobre coração. Meus irmãos, o Senhor vê coração. Tinha um monte de gente lá em Israel. Tinha um monte de campo lá em Israel. Não foi só a Ruth que encontrou Boaz. Boaz encontrou Ruth também. Porque Deus olhou do céu e falou assim, para onde eu vou levar essa menina aqui? Ele falou, quem tem um coração disponível? Quem tem um coração excelente? Quem tem um coração zeloso? Quem tem um coração que eu posso usar? Boaz. Vou incluir Boaz na minha história. Vou incluir Ruth na minha história. E Ruth vai ali, entra no campo de Boaz. Boaz também encontra com Ruth. E caminhando já aqui para o final, versículo 17. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado e sua sogra viu quando Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra perguntou, onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você.
Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. Como eu falei, meus irmãos, esse é um ano de céus abertos e eu creio que é um ano de colheita na nossa vida, na nossa igreja. A Bíblia vai falar aqui que Ruth, ela trabalhou, meus irmãos. Ela trabalhou muito, ela trabalhou todo dia, ela trabalhava até não poder mais. Mas a colheita mais que abundante veio sobre a vida dela. Quando a gente leu lá no início, em Gálatas, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo oportuno a gente vai colher. No tempo oportuno da vida de Ruth, o favor de Deus encontrou a vida dela. A Bíblia fala aqui da porção que ela colheu, fui dar uma pesquisada, era algo em torno de 20 quilos que ela colheu. Eu imagino Ruth chegando em casa com 20 quilos de cevada, chegando em casa arrastando as coisas. Eu imagino Noemi olhando e falando: onde você estava que você colheu tudo isso? Quem te abençoou dessa forma? Lembra lá no início que eu falei que Noemi não foi, mas Ruth foi? Meus irmãos, a nossa bênção não é só para a gente. A nossa bênção é para tocar quem está na nossa casa. A nossa bênção é para alcançar aquela pessoa que vai olhar e falar: gente, como que pode? Como que isso aconteceu? Nossa, mas fulano? Nossa, mas Beltrano, como é que aconteceu com a vida dessa pessoa? A surpresa de Deus, o benefício de Deus, o transbordar de Deus, os céus abertos de Deus, não são só para a gente comer e ficar satisfeito. É para a gente levar para casa e transbordar na nossa casa aquilo que o Senhor tem feito. Então não se canse, meus irmãos, de trabalhar. Talvez vai durar, como alguns autores falam, que demorou mais ou menos uns 3 meses até o final da colheita. Talvez vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, eu não sei quanto tempo. Mas em algum momento a colheita vai chegar. E, meus irmãos, aqui é como a gente, nesse último versículo que a gente leu, quando Ruth chega em casa e fala: onde é que Noemi pergunta: onde é que você estava? Ela fala: eu estava colhendo lá no campo de Boaz. Aí Noemi se liga: estou vendo o favor de Deus. Boaz é lá na família. Ele pode ser o nosso resgatador. Ele pode ser aquele que vai dar um jeito na nossa situação. E, meus irmãos, Boaz é um tipo de Cristo. Porque Boaz, ele foi um resgatador. E o resgatador da nossa vida é Jesus. Ele é aquele que nos abençoa, que nos resgata, que nos dá um lugar na mesa e que nos chama para fazer parte da sua família. Foi isso que Boaz fez por Ruth. Como depois você continua a história, exatamente isso que Boaz faz. Boaz, ele abençoa a vida de Ruth. Boaz resgata a Ruth, dá para ela uma família e dá para ela um lugar na mesa. Jesus tem isso para mim e para a sua vida. Se você ainda não teve um encontro com esse Jesus, essa é uma noite de mesa posta. Ele está te convidando para fazer parte dessa família também. Ele quer te resgatar, ele quer te abençoar, ele quer te trazer para esse lugar de colheita, de céus abertos. E se você também já faz parte da família de Deus, glória a Deus por isso. Ainda tem mais bênção para você, ainda tem mais lugar na mesa para você. Mas que nós, como igreja, possamos nos posicionar para, como eu li no início, a gente possa não se cansar de fazer o bem nesse ano de 2024. Que a gente possa se alinhar e se posicionar ao que o Senhor tem para a nossa vida, porque no tempo certo, eu creio que eu e você vamos colher. Amém? Se coloque de pé nessa noite.